Olá, sou a doutora Marissa, especialista em odontopediatria. Nesta videoaula vamos falar sobre técnicas de condicionamento infantil e mais especificamente, com mais detalhes, da técnica de estabilização protetora. Vem comigo! Atualmente, o tratamento odontopediátrico tem sido um grande desafio. O mundo moderno tem contribuído para crianças com as mais diversas personalidades e temperamentos, e o odontopediatra, como o profissional especialista neste tipo de atendimento, deve estar preparado para lidar com as mais diversas situações clínicas. Para isso, lançamos mão de um arsenal de técnicas, que são conhecidas como técnicas de manejo e visam facilitar a nossa lida clínica com a criança no momento do atendimento. Vamos falar sobre cada uma dessas técnicas de manejo e também vamos estar falando mais especificamente sobre a técnica de estabilização protetora, que hoje tem causado um grande espanto não só à equipe do profissional, como também aos pais e responsáveis pelas crianças. E é preciso desmistificar esse tabu de que a técnica é nociva à criança. Vamos lá! A criança que vem ao consultório odontológico pela primeira vez permite ao cirurgião dentista que haja um condicionamento, que se crie um relacionamento entre a criança, a família, a equipe odontológica e o cirurgião dentista. Mas as crianças que chegam ao consultório com alguma patologia bucal, onde se tem que avaliar o trauma, a dor, a infecção e evolução, não permite esse tipo de condicionamento e o profissional tem que estar atento para atender prontamente esse tipo de situação. Por isso, existem técnicas conhecidas como básicas e técnicas conhecidas como avançadas. Vamos falar especificadamente sobre cada uma. Técnicas básicas. Técnica número 1. Dizer, mostrar e fazer. Essa técnica é muito popular entre os odontopediatras e é uma técnica em alta nas redes sociais. Muitas vezes o paciente chega ao consultório, os pais do paciente já conhecem essa técnica, porque veem determinados profissionais postando. É uma técnica onde se cria um vínculo com a criança, você vai falar o que você vai fazer, você vai mostrar para a criança e você pode mostrar em macromodelos, em arcadas pequenos ou em ursinhos de pelúcias e depois você vai finalmente executar o procedimento na criança. Por isso o nome, dizer, mostrar e fazer. Técnica número 2, controle de voz. Essa técnica é usada em situações específicas, principalmente quando o profissional quer interceptar algum comportamento negativo da criança. Esse tipo de técnica requer que haja uma explicação prévia aos pais, para que os pais saibam do que se trata e não achem que o profissional está zangado com a criança, que o profissional está nervoso com o procedimento. Essa técnica é usada principalmente para interceptar comportamentos negativos. Técnica número 3, distração. A técnica da distração é usada e para cada idade tem uma distração adequada. Pode ser usado livros de histórias, onde a auxiliar vai contar essa história enquanto o cirurgião dentista executa o procedimento. Pode ser usado vídeos em uma televisão, que tem sido muito popular nos consultórios odontológicos de odontopediatra ultimamente, onde vai colocar um desenho, um filme que a criança goste e ela vai assistir esse filme durante toda a execução do procedimento. Pode ser usado também em jogos, em aparelhos eletrônicos de videogame portátil ou no próprio celular ou tablet. É uma técnica que tem funcionado bem, mas que a distração tem que se adequar a cada idade. Técnica número 4, reforço positivo. O reforço positivo tem sido muito usado e é uma técnica que visa reforçar o comportamento positivo da criança. Soa muito como uma recompensa ao final da consulta, onde você pode dar brinquedos, prendas, lembrancinhas, quando a criança teve um comportamento favorável. Também pode ser por meio de elogios. Muito bem,
Parabéns, você está muito corajoso. Isso vai reforçar aquele comportamento positivo da criança. E também pode ser feita pela auxiliar e pelos pais, que vão estar durante todo o procedimento que a criança tiver uma conquista, elogiando essa conquista. Técnica número 5, comunicação não verbal. A técnica de comunicação não verbal se resume na postura do profissional frente à criança na execução do procedimento. É uma técnica que funciona como um reforço na obtenção do comportamento desejado. E você pode associar essa técnica com as demais técnicas que aqui já foram faladas. Na verdade, é uma das técnicas mais usadas, que é a postura do profissional frente à criança. E em cada técnica, a postura desse profissional muda. Então, para o controle de voz, que é uma técnica onde se procura interceptar o comportamento negativo, a postura do profissional é uma. Quando você vai usar o reforço positivo, que já vem com elogio, a postura do profissional é outra totalmente diferente. Então, em cada uma dessas técnicas, tem ali um fundinho dessa técnica de comunicação não verbal. Técnica número 6, presença ou ausência materna. Essa tem sido uma técnica polêmica entre os odontopediatras, pois nem todos os profissionais gostam e usam com segurança. Muitas mães são super protetoras e querem estar o tempo inteiro perto dos seus filhos durante a realização do procedimento. Porém, tem mães que ajudam muito, que colaboram para a realização daquele procedimento. E tem mães que acabam atrapalhando, porque as crianças acabam fazendo da mãe uma muleta e querem chamar a atenção. Então, essa técnica é válida, ela funciona realmente para os profissionais que se sentem à vontade. É indicada e realmente surte efeito no comportamento da criança. Pode ser usada de uma só vez, onde os pais ficam na antessala enquanto a criança é atendida sozinha no consultório, ou pode ser usada intercalada, onde a mãe aparece, sai, aparece e sai. Então fica a critério do profissional qual a forma que ele vai querer usar essa técnica. Técnica número 7. Nós temos também inalação, sedação com óxido nitroso e oxigênio. É uma técnica que já entra nas técnicas onde se precisa de medicações e requer um monitoramento do paciente. Então, são técnicas que já se enquadram como avançadas. Nas técnicas avançadas, nós podemos destacar sedação ou inalação com óxido nitroso e oxigênio, sedação medicamentosa e anestesia geral. Todas essas técnicas requerem exames preliminares para saber a condição geral de saúde do paciente e também requerem um monitoramento durante esse procedimento e requerem aparelhos auxiliares. Então, o dentista que se propõe a usar esse tipo de técnica deve estar com materiais avançados ao seu dispor e também um aparato completo de urgências e emergências para evitar intercorrências durante o uso e a aplicação dessas técnicas. São técnicas usadas geralmente para pacientes com comprometimentos neurológicos graves, pacientes com necessidades especiais sem controle dos seus movimentos e pacientes maiores que têm problemas psicológicos graves. Vamos aprofundar um pouco na técnica de estabilização protetora. Atualmente, várias barreiras impedem a aplicação das outras técnicas citadas anteriormente nesse vídeo. Então, temos comprometimentos neurológicos, atrasos no desenvolvimento, problemas cognitivos que estão relacionados diretamente com o entendimento da criança das técnicas propostas. E todas as técnicas citadas anteriormente requerem que a criança tenha esse entendimento. Quando é uma situação de consulta de rotina, de retorno preventivo, de primeira consulta, procedimentos eletivos, o cirurgião dentista tem tempo para executar e colocar em prática as outras técnicas. Mas quando são principalmente crianças menores, onde não tem um bom entendimento, ou crianças com comprometimentos neurológicos, atraso no desenvolvimento, e frente a uma situação de emergência, que pode ser um abscesso, uma pulpite aguda, infecções que estão em evolução e avanço rápido, traumatismo dentro alveolar,
São situações que requerem uma intervenção imediata e o profissional não tem tempo para condicionar a criança. Então, requer o pronto atendimento e nós temos que ter ao nosso alcance alguma técnica que proporcione o atendimento da criança com segurança e qualidade. E é aí que se enquadra a estabilização protetora. Hoje em dia, há muitos mitos e preconceitos relativos a essa técnica e termos usados incorretamente. Às vezes, os próprios outros profissionais acabam usando esses termos que acabam dando sentido pejorativo à técnica. Por exemplo, fala: vai amarrar a criança, vai colocar a criança em uma camisa de força, teve que amarrar meu filho. E comenta isso com outras pessoas e também na frente das crianças. Então acaba criando uma identidade negativa para a técnica. Quando na verdade o que se faz é que muitos odontopediatras usam esse termo, é um pacotinho de amor. Então a gente fala para a criança: vamos colocar no pacotinho, vamos embrulhar na cobertinha, e sempre com muito carinho e com muito apego com a criança e falando bem dessa técnica. Tem crianças que são resistentes, mas tem crianças que não resistem e aceitam prontamente a aplicação do dispositivo de estabilização. A estabilização protetora, ela pode ser feita de 3 formas: pelos pais e responsáveis pela criança, onde os pais e responsáveis vão segurar; pela equipe odontológica, onde vai o auxiliar de saúde bucal, algum circulante que tenha, alguém da equipe ajudar a estabilizar essa criança; e pode ser feito com o uso de dispositivos, que são pacotes, cobertas e faixas. Então nós vamos entrar agora especificamente em cada um desses dispositivos, exemplificando com imagens e falando as vantagens e desvantagens de cada um. A estabilização protetora é conhecida como uma técnica avançada de adaptação do comportamento. Nessa técnica, a criança vai ser imobilizada para evitar movimentos intempestivos que causem risco à criança, ao cirurgião dentista ou à equipe odontológica. Então, o objetivo da técnica é estabilizar a criança, evitando movimentos intempestivos para que se faça procedimentos odontológicos, sejam eles invasivos ou não, mas principalmente nos casos onde não há colaboração da criança. Isso é algo que se tem que deixar bem claro. Essa técnica ela é usada em casos extremos, quando a criança é colaboradora, quando se tem tempo para o condicionamento, quando a criança está somente com medo, com ansiedade. Nós podemos lançar a mão das outras técnicas. A estabilização protetora ela é vista como uma extremidade, quando se não há tempo para condicionar, quando a idade da criança ou outros fatores interferem para que ela não se adapte às outras técnicas. Essa técnica tem que ser usada com cuidados em relação à criança, em relação à equipe, em relação aos responsáveis e aos aspectos legais. Então, sempre que necessário o uso da técnica de estabilização protetora, o cirurgião dentista deve ter dos pais um termo de consentimento livre e esclarecido, onde o cirurgião dentista vai colocar para os pais os riscos e os benefícios da técnica e os pais vão assinar falando que estão de acordo com o uso da técnica, seja ela com dispositivos de estabilização, com abridores de boca e com os pais ou responsáveis segurando ou com a equipe odontológica segurando a criança. Então isso tem que ficar claro nesse termo e os pais têm que assinar antes do uso da técnica consentindo essa utilização. Vamos dar aqui um exemplo de termo de consentimento livre esclarecido. Um bom termo de consentimento livre esclarecido deve conter todas as informações necessárias sobre o procedimento realizado e nós podemos destacar alguns tópicos, são eles: indicação para a contenção, nível de desenvolvimento da criança, tipo de estabilização a ser utilizada, duração da aplicação da contenção, frequência de ajustes durante a realização dos procedimentos e, no final, uma avaliação do desempenho da criança com aquele dispositivo.
Esse termo de consentimento deve ser assinado pelos pais ou responsáveis e todas as dúvidas devem ser esclarecidas e sanadas antes do momento da intervenção, para que quando o dentista estiver realizando o tratamento, evite o máximo de interrupções, se concentre e realize de forma rápida e precisa, com qualidade. Vale informar que essa técnica pode causar danos psicológicos e traumas à criança. Então, ela deve ser empregada com muita segurança pela equipe odontológica e muito esclarecida para os pais, para que esses conversem com a criança, reforçando que é uma coisa boa, que vai ajudar, que pode ser difícil, mas que a criança vai conseguir, para que a criança sempre veja aquilo como algo difícil, mas positivo, e não como algo traumático. Os objetivos são reduzir ou eliminar o movimento intempestivo, proteger o paciente, a equipe de funcionários, o dentista, os pais ou qualquer outra pessoa envolvida de qualquer ferimento, facilitar a realização do tratamento odontológico de qualidade. Esses são alguns dos objetivos dessa técnica, que visa uma intervenção rápida e precisa, principalmente em casos de urgência onde a criança não é colaboradora e não há tempo para um condicionamento prévio. Vamos agora às indicações para esta técnica. Indicação número 1. Pacientes que requerem o diagnóstico e ou tratamento imediato e não podem cooperar devido à falta de maturidade. Pacientes que requerem o diagnóstico e ou tratamento imediato e não podem cooperar devido à falta de mobilidade física e incapacidade mental ou física. Segurança do paciente, da equipe de funcionários, do dentista ou dos pais em risco sem o uso da estabilização protetora. E pacientes sedados que requerem estabilização limitada para reduzir movimentos intempestivos. Então, essas são algumas das indicações da técnica de estabilização protetora. Vamos agora às contraindicações da técnica. Pacientes cooperativos não sedados, pacientes que não podem ser imobilizados com segurança devido a condições médicas associadas. E aqui vale ressaltar pacientes que estão com fraturas, pacientes que têm condições físicas delicadas, onde o uso de dispositivos estabilizadores podem colocar em risco essa outra condição de saúde. Isso também entra no caso de faixas para imobilização, equipes segurando, responsáveis segurando e também pacotes. Todos esses dispositivos, quando o paciente tem uma limitação física, uma condição médica anterior que pode ser colocada em risco, eles devem ser evitados. Vamos agora ao número 3. Pacientes que tiveram experiências traumáticas prévias, sejam físicas ou psicológicas, com estabilização protetora, a menos que nenhuma das outras alternativas esteja disponível. Então, se ele já teve experiência negativa com o uso da estabilização, você deve tentar outra técnica. E se nenhuma outra técnica estiver disponível, em último caso, aí você vai fazer uso novamente dessa estabilização. Pacientes não sedados e com tratamento não emergencial, que requeiram consultas longas. O ideal é quando se usa uma estabilização, o procedimento seja rápido e preciso e com qualidade. Então, quando o procedimento requer consultas longas e o paciente não está sedado, então esse tipo de estabilização deve ser evitada para evitar um estresse e até um trauma físico no paciente e também na equipe que esteja participando no momento. Vamos agora falar um pouco sobre quais as precauções devem ser tomadas durante o uso dessa técnica. Alguns dos cuidados que devem ser tomados durante a estabilização do paciente. Um dos primeiros cuidados que nós devemos ter é sobre a duração desse procedimento. Então, se for um procedimento longo, nós temos que ter vários intervalos de reavaliação da estabilização e do paciente.
O segundo cuidado que nós devemos ter é com o uso de contenção em torno das extremidades ou do tórax. Nós devemos ter cuidado para que essa estabilização não restrinja a circulação e a respiração do paciente. E o terceiro e último cuidado que eu quero destacar para vocês é que se deve terminar essa contenção o mais rápido possível em um paciente que esteja em um nível elevado de estresse ou com comportamento histérico, para se reduzir o risco de um trauma psicológico ou físico no paciente. Às vezes o paciente fica tão histérico que ele mesmo se machuca, porque faz tanta força contra aquela estabilização que acaba ficando com marcas, com hematomas. E isso é um cuidado que nós devemos ter frente aos procedimentos. Ter esse discernimento e saber qual o momento exato de interromper o procedimento e continuar em um atendimento posterior. Vamos agora falar um pouquinho sobre quais os tipos de estabilização protetora. Primeiro tipo, pais e equipe segurando. Observem na imagem quantas pessoas necessárias para uma única criança. Esse tipo de estabilização tem como vantagem que o pai, a mãe já está mais próximo da criança, está familiarizado e a criança se sente acolhida de certa forma. Porém, quando a criança é muito resistente, um só ou os dois não é possível e precisa toda uma equipe ajudando, organizando para conseguir realizar o procedimento. E nem sempre no consultório odontológico nós temos essa equipe, a quantidade de pessoas necessárias para estabilizar essa criança. Então, uma vantagem é que quando você não tem nenhum dispositivo, você pode usar o pai responsável, a equipe, para estabilizar essa criança. Mas a desvantagem é que nem sempre você tem essa quantidade de pessoas à sua disposição e essa técnica não é muito segura no quesito de que se a criança for muito forte e escapulir o movimento intempestivo, ela pode se machucar, machucar a equipe, machucar o responsável. Além de que às vezes o próprio pai responsável segura a criança muito forte para estabilizar. Então a criança pode ficar com hematomas e pode acontecer também arranhões. Vamos à técnica de número 2, Pad Wrap. O Pad Wrap é um dispositivo de estabilização protetora conhecido mundialmente, muito usado e popular. Então uma vantagem dessa técnica é que de fato ela vai conter a criança e ela vai te dar uma liberdade de realização do procedimento. Nem por isso ela dispensa um responsável para estar ali te auxiliando, segurando a criança em cima da cadeira. E uma desvantagem dessa técnica é o aspecto. Ela tem um aspecto assustador. Quando as pessoas olham de fora, elas comparam muito com uma camisa de força. Então isso acaba criando um bloqueio psicológico da aceitação dos pais e da criança com a técnica. Acaba sendo assustador. Vamos para a técnica de número 3. Lençol ou uma toalha grande trazida de casa. Então, às vezes, principalmente no serviço público, onde não se tem esse aparato de dispositivos à sua disposição, você tem que ter um jogo de cintura e se virar com o que está disponível. Então, muitos profissionais pedem para os pais levar um lençol, uma coberta de casa, uma toalha grande e amarrar a criança nesse lençol, coberta ou toalha. Essa técnica funciona de fato porque os membros da criança vão estar embalados por um invólucro. Porém, a criança que tem força, ela consegue se soltar com facilidade. Então, ela não dispensa a força física e pode acabar causando muito calor na criança, dependendo do tecido. Uma toalha é grossa, uma coberta é grossa e a criança pode acabar tendo um episódio de hipertermia. Essa é uma das desvantagens dessa técnica. Finalmente, vamos falar sobre um dispositivo de estabilização protetora que tem sido divulgado ultimamente e que tem sido amplamente usado por profissionais da saúde e tem tido uma avaliação positiva. Estou falando do pacotinho do bebê. Esse dispositivo foi desenvolvido pela professora e doutora Riz Henke para atuar como estabilização protetora e auxiliar na restrição ou contenção física, limitando a liberdade do movimento dos pacientes
de 0 a 5 anos. Então nós observamos que a indicação é a indicação de todos os dispositivos de estabilização protetora. Porém, nós temos aqui um intervalo de idade em que a fabricante aconselha usar, que é de 0 a 5 anos. Vamos ver por quê. O dispositivo tem pontos específicos para cada tamanho de criança, um modelo diferente, e pontos específicos de imobilização no corpo da criança. Então, foram feitos estudos, trabalhos científicos. Em certos pontos, você consegue restringir a facilidade das crianças de se soltarem da contenção, que é o que acontece com o lençol, com a coberta e com outros vários dispositivos. Então, nesse dispositivo, quando você imobiliza os pontos certos, você consegue que a criança fique estável do começo ao final do procedimento. Além de que é colorido, estampado, tem cabeças de animaizinhos, de bichinhos, então acaba promovendo um atendimento humanizado para a criança, para o responsável, acaba quebrando um pouco aquele aspecto de que vai amarrar a criança, de que é uma camisa de força. As crianças aceitam melhor e colaboram melhor durante a aplicação dessa estabilização. Então eu quero concluir esse vídeo falando para vocês que são diversas as situações que o cirurgião dentista encontra no atendimento infantil e que hoje em dia nós temos mais modernas tecnologias para nos oferecer dispositivos e técnicas para realizar esse atendimento com segurança e com qualidade. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima!